terrorista Hamas. O Hamas. Entre Israel e Hamas. O Hamas. Hamas. Olá, amigos da história. Para você que está acompanhando a guerra, ou mesmo que está por fora, sem entender, temos aqui para você tudo sobre a história por trás dessa guerra e onde tudo começou. Vamos deixar tudo bem claro para você. Mas antes, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não faz parte dessa família. Parte 1. Você já deve ter se perguntado quem são essas pessoas chamadas Hamas, e o que eles fazem de importante. Eles são conhecidos por algumas ações muito sérias ao longo dos anos. Nos anos 90 e 2000, eles realizaram ataques suicidas em ônibus, restaurantes e clubes noturnos em Israel. E agora, em 2023, eles ainda estão fazendo coisas parecidas, como lançar muitos foguetes nas cidades de Israel, escavar túneis secretos para entrar em Israel e até fazer reféns israelitas como escudo humano. Causar o terror, essa é a ideia deles. Mas quem são eles? Como começaram e como conseguiram governar uma região chamada Gaza, que fica bem perto de Israel e tem quase 2 milhões de pessoas morando lá? E como eles são diferentes do seu rival, o Fatah? O que é o Hamas? O Hamas é um grupo que quer algo muito específico. Eles são conhecidos por serem um movimento islâmico radical de resistência que muitos países chamam de organização terrorista, incluindo os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia. O que eles querem é destruir Israel, e em vez disso, criar um Estado palestino islâmico independente. Para eles, esta nova Palestina incluiria toda a área desde o Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão, ou seja, toda a região de Israel, não apenas a parte disputada da Cisjordânia e Gaza. Portanto, eles veem qualquer presença de Israel nessa área como uma ocupação. E o que é o Fatah? Bem, antes de falarmos mais sobre o Hamas, é importante entender que não são os únicos que querem um Estado palestino independente. Existem outros grupos também, e o Fatah é um deles. Eles têm uma história mais longa e complicada na luta pelo Estado palestino. Também temos o Fatah, que foi criado lá em 1959 e tinha Yasser Arafat como líder durante a maior parte do tempo em que existiu. O Fatah teve fases diferentes ao longo de sua história. No início, eles eram vistos como uma organização terrorista com motivações nacionalistas, mas depois se transformaram em um partido político com uma ala armada que, de vez em quando, ainda se envolve em atos de terrorismo. O Fatah é o partido político mais poderoso na Cisjordânia e, até alguns anos atrás, também controlava a Gaza. Agora, ele é a maior parte da OLP, ou Organização para a Libertação da Palestina, embora às vezes seja difícil distinguir onde termina o Fatah e onde começa a OLP. Para entender melhor, muitos governos do Ocidente costumavam considerar o Fatah e a OLP como grupos terroristas até 1991. Mas em 1988, a OLP fez uma mudança importante. Ela renunciou publicamente à violência, reconheceu oficialmente o direito de Israel existir e concordou em negociar. Isso abriu portas para um novo capítulo nas relações entre Israel e os palestinos. A violência não parou completamente, mesmo com o início das negociações de paz. Os Estados Unidos e a ONU decidiram não mais classificar a OLP, que incluía o Fatah, como uma organização terrorista. Agora, você deve estar se perguntando, quais são as diferenças entre o Hamas e o Fatah? Uma das principais diferenças é que o Fatah e a Autoridade Palestina na Cisjordânia geralmente estão dispostos a negociar algum tipo de acordo com Israel, enquanto o Hamas não está muito inclinado a isso. O Hamas, em vez disso, foca em destruir Israel e seu povo para estabelecer um Estado Islâmico em toda a região. Agora, voltando ao começo, de onde veio o Hamas? Como uma organização terrorista conseguiu governar Gaza?
O Hamas foi formado no final dos anos 1980, mas a ideologia que eventualmente levou à criação do Hamas estava sendo construída há décadas. Agora, para entender isso melhor, precisamos falar sobre a Irmandade Muçulmana. Em 1928, um professor e líder religioso chamado Hassan al-Banna, do Egito, decidiu enfrentar o que ele via como grandes problemas na sociedade árabe. Ele estava preocupado com a falta de serviços sociais, como ajuda aos mais necessitados e educação, e também com a crescente influência ocidental devido ao imperialismo europeu. Para abordar essas preocupações, ele fundou uma organização islâmica sunita chamada Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana começou a criar serviços sociais muito necessários para a comunidade. Rapidamente, ganhou grande popularidade por causa de seu trabalho em prol do público e se espalhou para outros países árabes. O objetivo principal da Irmandade era combater a influência da secularização nos países muçulmanos e estabelecer uma sociedade governada por uma interpretação rigorosa do Alcorão e da lei da Sharia. Para promover essa mensagem, eles usaram sua rede de serviços sociais e também incentivaram o ativismo político entre seus membros. Inicialmente, todas essas ações eram bastante pacíficas. O crescimento da Irmandade Muçulmana foi notável nesse período. Na década de 1940, a Irmandade Muçulmana mudou seu foco para ganhar mais poder político, até mesmo com o objetivo de derrubar os governos seculares que existiam na região. Eles começaram a recorrer à violência, realizando ataques a edifícios e assassinando líderes árabes. No entanto, à medida que ganharam mais poder e influência, alguns dos governos árabes mais seculares começaram a tomar medidas para combater a Irmandade Muçulmana. Isso foi especialmente evidente no Egito, onde o movimento teve origem e era mais popular. Em 1954, a Irmandade tentou, mas não conseguiu assassinar o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. Como resultado, o governo egípcio prendeu milhares de membros da Irmandade Muçulmana, o que enfraqueceu consideravelmente a organização. Durante cerca de uma década, o movimento tornou-se menos ativo. Entretanto, em 1970, o recém-eleito presidente egípcio Anwar Sadat decidiu libertar os líderes da Irmandade Muçulmana que estavam presos, o que deu início a uma reconstrução do movimento. No entanto, desta vez, a posição oficial deles era que se opunham à violência e estavam concentrados em fornecer serviços sociais. No entanto, o compromisso da Irmandade Muçulmana em estabelecer uma sociedade governada por uma forma fundamentalista do Islã permaneceu inalterado. Durante a década de 1980, houve um movimento em muitos países árabes de um retorno ao Islã, alguns até mesmo ao fundamentalismo religioso. A Irmandade Muçulmana experimentou um ressurgimento significativo nesse contexto e começou a reviver seus planos para conquistar o poder político. Naturalmente, essa mudança também afetou os palestinos. Na década de 1980, a Irmandade Muçulmana já estava ativa em Gaza e na Cisjordânia, onde desempenhou um papel na construção de mesquitas e na prestação de serviços como empréstimos e instituições de caridade. Em 1987, o líder religioso Sheikh Ahmed Yassin tomou uma decisão que mudaria o cenário para sempre. Ele uniu a presença da Irmandade Muçulmana em Gaza sob um novo movimento chamado Hamas. Assim como o Fatah, o principal objetivo do Hamas era estabelecer um Estado palestino independente. No entanto, ao contrário do Fatah, eles baseavam suas ideias na religião e buscavam um Estado governado por uma forma fundamentalista da doutrina islâmica. Eles convenceram o líder do Hamas, Ahmed Yassin, de que esperar para começar uma guerra santa estava errado, e que era hora de destruir Israel e seus judeus, não através da disseminação de sua doutrina e recrutamento de membros, mas sim através da violência. Enquanto a intifada estava em curso, o governo palestino, liderado pelo Fatah, tentava negociar com Israel. No entanto, o Hamas se opôs a qualquer tipo de compromisso, especialmente aquele que permitiria a existência de Israel, e eles eram fortemente contra o plano do Fatah de criar um Estado palestino secular. Em 1988, o Hamas oficialmente formulou sua carta,
na qual declarou claramente sua posição. De acordo com essa carta, eles acreditavam que os inimigos sionistas controlavam uma ampla gama de coisas, desde a mídia mundial até revoluções como a francesa e a comunista, até mesmo a influência nas Nações Unidas. Eles acreditavam que Israel era apenas o começo e que em breve os judeus dominariam o mundo inteiro. A primeira intifada finalmente chegou ao fim em 1993, e durante esse período, mais de 1.000 palestinos foram mortos pelas forças israelenses na tentativa de reprimir a revolta, enquanto cerca de 150 israelenses foram mortos em ataques de palestinos. A revolta terminou quando Israel e a OLP, liderada pelo Fatah, assinaram um conjunto de acordos conhecidos como Acordos de Oslo. Estes acordos tinham o objetivo de acabar com a violência e iniciar uma série de negociações que, em última análise, levariam à criação de 2 estados independentes separados, um para os judeus e outro para os palestinos. No entanto, isso não significou o fim do terrorismo. Como você pode imaginar, o Hamas não estava exatamente de acordo com essa ideia. Durante a década de 1990, o Hamas realizou uma série de atentados suicidas em Israel, resultando na morte de mais de 200 cidadãos israelenses. Esses ataques aterrorizaram os israelenses, tornando atividades cotidianas como pegar um ônibus ou fazer compras perigosas devido ao medo de explosões. Em menos de 2 décadas, o Hamas passou de um movimento que fornecia serviços sociais enquanto acreditava em uma futura guerra santa para destruir Israel, para um grupo que estava ativamente matando o máximo possível de civis israelenses. O terrorismo contínuo e o fracasso das negociações entre Israel e o governo palestino levaram à Segunda Intifada, que ocorreu de 2000 a 2005. Durante a Segunda Intifada, o Fatah se uniu ao Hamas em uma campanha de ataques terroristas, liderou alguns desses ataques. Durante esse período, ocorreram 141 ataques suicidas, e o Hamas foi responsável por quase metade deles. Isso resultou em bombardeios quase semanais, com lugares antes movimentados, como atrações turísticas e shoppings, se tornando silenciosos. Até mesmo ir a um restaurante popular se tornou um risco sério. O número de mortos em Israel durante a Segunda Intifada foi 7 vezes maior do que durante a Primeira Intifada, com mais de 1.100 israelenses mortos, sendo 78% deles civis. Após um mês particularmente terrível, no qual 130 israelenses foram mortos, as forças militares de Israel retaliaram em grande escala na chamada Operação Escudo Defensivo. Seu objetivo era deter os ataques que estavam ocorrendo em todo o país, eliminando terroristas e destruindo os suprimentos usados para fabricar bombas. Durante a Segunda Intifada, cerca de 4.200 palestinos foram mortos, embora não esteja claro quantos deles eram civis, com estimativas convencionais variando de 35% a 50%. A Segunda Intifada chegou ao fim por volta de 2005, possivelmente devido à morte do líder palestino Yasser Arafat em 2004. Outro fator importante foi a decisão de Israel em 2004 de se retirar de Gaza no ano seguinte. Essa retirada criou um vácuo de poder em Gaza, onde ocorreram eleições palestinas, e o Hamas venceu de forma surpreendente. Essas eleições e a subsequente violência dividiram ainda mais o governo palestino. O Fatah manteve o controle da Cisjordânia, enquanto o Hamas assumiu o controle total de Gaza. Parte 2. Quem é o Hezbollah? O Hezbollah é um grupo criado em 1982 durante a Guerra Civil do Líbano pela Guarda Revolucionária do Irã. Seu nome, Hezbollah, significa Partido de Alá, e é composto principalmente por muçulmanos xiitas. Além de suas atividades armadas, o Hezbollah também participa da política, tendo parlamentares e funcionando como um partido político no Líbano. De fato, é frequentemente descrito como um Estado dentro de um Estado, devido à sua extensa rede de influência política, militar e serviços sociais. Ele desfruta de apoio considerável da população xiita do país.
O Hezbollah manteve suas armas após o término da Guerra Civil Libanesa para continuar combatendo as forças israelenses que ocupavam parte do sul do Líbano. Eventualmente, em 2000, Israel se retirou unilateralmente após anos de conflito. O objetivo declarado do Hezbollah é expulsar os americanos, franceses e seus aliados do Líbano e acabar com qualquer forma de influência estrangeira. Eles também defendem que o povo libanês tenha a liberdade de escolher seu próprio governo, sugerindo que um governo islâmico seria a melhor opção para evitar a influência imperialista. É importante notar que o Hezbollah é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. Qual é o poder e o modo de operação do Hezbollah? De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, CSIS, um think tank americano, o Hezbollah é reconhecido como o ator não estatal mais fortemente armado em todo o mundo. O grupo possui um vasto arsenal que inclui uma grande variedade de foguetes, bem como mísseis balísticos, mísseis antiaéreos, mísseis antitanques e mísseis de cruzeiro. O Hezbollah alega ter a capacidade de lançar foguetes em direção a todas as áreas de Israel. De acordo com informações do site político, alguns dos mísseis guiados do grupo têm a capacidade de transportar ogivas de 500 kg e atingir alvos a uma distância de 300 km. Além disso, o Hezbollah possui sistemas de defesa aérea e uma frota de drones para fins de reconhecimento e combate. A maioria do seu arsenal, conforme indicado pelo CSIS, consiste em foguetes de artilharia não guiados, e o grupo teria a capacidade de realizar até 130 mil lançamentos. Em 2021, o líder do Hezbollah, Sayer Hassan Nasrallah, afirmou que o grupo contava com cerca de 100 mil combatentes. Segundo um especialista do Atlantic Council, outro think tank americano, estimou-se que o número de combatentes fosse de cerca de 60 mil. Entre eles, há uma unidade de elite treinada para realizar operações de infiltração em Israel em caso de guerra. Eles recebem financiamento e armas do Irã. A capacidade militar do Hezbollah ficou evidente em 2006, quando o grupo sequestrou 2 soldados israelenses, desencadeando uma guerra de 5 semanas contra Israel. O conflito resultou em 1.200 mortes no Líbano, a maioria civis, e 158 mortes em Israel, a maioria delas militares. Em 2012, o grupo prestou apoio ao Bashar al-Assad durante a Guerra Civil na Síria. Há cerca de 40 anos, o Hezbollah foi fundado neste pequeno país do Oriente. Desde então, expandiu sua presença para quase todos os continentes do planeta. Suas operações frequentemente envolvem violência, mas as atividades desse grupo são notavelmente multifacetadas. É surpreendente e intrigante como é desafiador para analistas políticos, cientistas políticos e especialistas em think tanks ao redor do mundo entender o que exatamente é o Hezbollah, e por que sua influência se espalhou tão longe de seu ponto de origem. Vamos analisar isso com mais detalhes. Mas antes eu peço gentilmente que deixe seu like nesse vídeo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal se caso não for inscrito. Parte da extrema dificuldade em definir o Hezbollah reside no fato de que é uma organização que abrange diversas categorias. O Hezbollah é um partido político, uma organização de bem-estar social com componentes civis, ao mesmo tempo, uma milícia permanente. Ele é maior, mais bem financiado e mais bem armado do que as próprias forças armadas libanesas. Além disso, é considerado uma organização terrorista que realiza atos de terrorismo tanto no Líbano quanto no exterior. O Hezbollah é visto como uma organização criminosa transnacional. Portanto, ele é, de forma única, simultaneamente um ator estatal e não estatal. O Hezbollah surgiu em um ambiente onde o Estado estava ausente ou enfraquecido, e acreditava que poderia preencher as lacunas. Sendo uma organização híbrida, isso tem vantagens para o Hezbollah, já que os diferentes papéis que desempenha são meios para um fim específico. A sua missão é disseminar o que ele chama de ideologia de resistência, tanto a nível regional quanto global. Essa ideologia baseia-se na crença de que o Hezbollah lidera a resistência contra a opressão, especialmente contra as potências mais fortes da região e globalmente. Portanto, o Hezbollah sempre se posicionou fortemente contra Israel,
sendo inerentemente antisionista, mas também expressa um discurso anti-americano. Ele se vê como um defensor dos oprimidos, daqueles que estão sofrendo com a opressão colonial, imperialista e outras formas de dominação exercidas pelas potências da região. Essa narrativa é central para a identidade do Hezbollah e é um fator significativo em sua popularidade. Os seguidores do Hezbollah veem o grupo como um defensor dos desempoderados, e isso se reflete em sua popularidade duradoura. Isso é evidenciado pelos resultados eleitorais do grupo, que ganhou assentos em todos os parlamentos desde 1992 e participou de governos desde 2005. Existem partes substanciais do país que acredita-se serem dominadas pelo grupo, e embora o Hezbollah tenha muitos críticos no Líbano, é importante notar o alcance de sua mobilização, especialmente durante comícios. A ideologia desempenha um papel crucial no Oriente Médio hoje, independentemente do que as pessoas possam dizer. Embora a ideologia não seja o único fator e possa não ser o mais importante, ela mantém sua relevância. No caso do Hezbollah, a ideologia faz uma diferença significativa. Essa popularidade do Hezbollah está frequentemente enraizada em comunidades libanesas do exterior. Os simpatizantes do grupo incluem empresários e empreendedores que direcionam fundos para o grupo no Líbano. Isso demonstra que o Hezbollah mantém um amplo apoio que transcende fronteiras e que seu apelo não se limita apenas ao Líbano. Devido à instabilidade política no país, historicamente, ao longo de muitos anos, os libaneses têm migrado pelo mundo. Essa diáspora inclui muitos empresários libaneses xiitas que encontraram sucesso em várias partes do mundo, como a Austrália, África Ocidental, América do Sul, Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Naturalmente, esses indivíduos mantêm certas lealdades. Consequentemente, o Hezbollah recebe apoio não apenas por meio de doações, mas também de atividades comerciais informais, que às vezes podem ser ilegais. Essas atividades empresariais contribuem para o financiamento da organização. No entanto, a diáspora é apenas uma parte do alcance global do grupo. Uma informação importante sobre o Hezbollah é sua íntima relação com o Irã. Isso não é apenas uma afirmação, mas algo que o próprio líder do Hezbollah destacou. Os apoiadores do Hezbollah veem o Irã como um aliado fundamental. A relação entre o Hezbollah e o Irã é ideológica, e sem o apoio do Irã, o Hezbollah provavelmente não existiria. O ponto crucial dessa relação remonta a 1979, quando o Irã passou por uma revolução que derrubou a monarquia e estabeleceu uma república islâmica. Esse evento foi um marco significativo e estabeleceu as bases para a aliança entre o Hezbollah e o Irã. O Hezbollah surgiu no contexto do longo período de guerra civil no Líbano, tornando-se uma das muitas facções em conflito. Essa milícia se originou entre os xiitas, uma seita do Islã, e o Irã, um país de maioria xiita, desempenhou um papel crucial desde o início, tornando-se um aliado natural e apoiador do Hezbollah. Quando ele foi formado no Líbano, reunindo um grupo diversificado de organizações militantes xiitas, o Irã enviou cerca de 1.500 oficiais para o Vale de Beqa a fim de treinar esses combatentes. Essa ação culminou na formação do Hezbollah, também conhecido como Partido de Deus. O treinamento incluiu não apenas aspectos militares, mas também uma ênfase em treinamento ideológico. Essa ideologia não se limitava apenas à religião, mas também estava profundamente relacionada à noção de exportar a revolução iraniana. O Irã nunca pretendia restringir essa revolução às suas próprias fronteiras. Desde o início, o Hezbollah e o Irã começaram a atuar em conjunto na arena internacional. O Hezbollah conduziu vários ataques em locais como a Argentina, Reino Unido e até mesmo no próprio Líbano, como parte de sua atuação coordenada com o Irã. O Hezbollah atua como a ponta afiada da lança que o Irã pode mobilizar, especialmente quando deseja realizar ações com uma negação razoável. Temos evidências disso em processos judiciais em tribunais federais, onde sabemos que os ataques conduzidos pelo Hezbollah contra interesses ocidentais não foram ideia exclusiva do grupo, mas, em grande parte, uma estratégia do Irã. O Irã também utiliza essa relação para obter vantagem sobre Israel, um país que há muito tempo o Irã promete destruir, apesar da condenação generalizada. Isso ficou evidente em 2006, quando o Hezbollah capturou 2 soldados israelenses, levando a um conflito de um mês com Israel que resultou em um grande número de mortes de civis em ambos os lados. O Irã forneceu armas ao Hezbollah durante esse conflito.
Embora o Irã não compartilhe uma fronteira direta com Israel, devido ao seu relacionamento com o Hezbollah, efetivamente atua como se fosse um estado vizinho de Israel. O Hezbollah também desempenha um papel em grandes conflitos, às vezes, age como representante do Irã contra seus inimigos, como a Arábia Saudita. Suas atividades se estendem por todo o mundo, às vezes agindo por conta própria e, em outras ocasiões, em nome do Irã, frequentemente uma combinação dos dois. O Hezbollah serve como um protótipo, e ao mesmo tempo, um caso muito especial da estratégia do Irã de ganhar profundidade estratégica no Oriente Médio. Esse exemplo se tornou particularmente evidente após o início do conflito na Síria em 2011. O Hezbollah eventualmente enviou tropas para lutar ao lado do regime de Assad na Síria. Além disso, suas atividades se estenderam para o Iraque e o Iêmen, incluindo seu apoio a militantes no Bahrein. Essas ações estão mais relacionadas com o papel do Hezbollah na complexa estratégia do Irã contra seus adversários, que incluem países ocidentais e nações sunitas da região. Nos últimos anos, o Hezbollah assumiu um papel proeminente nessas lutas, expandindo significativamente seu envolvimento como um ator regional. Com essa evolução, a natureza do Hezbollah mudou de forma permanente. Ele não é mais apenas um ator no Líbano com um foco em Israel ou na realização de ataques terroristas em todo o mundo em nome do Irã. Agora, o Hezbollah também é uma força de combate regional, desempenhando um papel significativo nas dinâmicas em curso na região. O Irã é uma nação predominantemente xiita, desempenha um papel de financiador do Hezbollah, além de fornecer treinamento, armas e apoio político. Conforme apontam especialistas, o país contribui com um montante que varia entre R$100 milhões e R$200 milhões para o movimento. O Hezbollah expressou solidariedade com o Hamas após o início do conflito entre o movimento islâmico e Israel. O envolvimento do Hezbollah no conflito ocorreu quando mísseis israelenses atingiram uma redação no Líbano, resultando na morte de um cinegrafista da Reuters e ferindo 6 jornalistas. A situação poderia escalar caso Israel invada de fato a faixa de Gaza, o que levaria a um conflito envolvendo Israel, o Hamas e o Líbano, com a influência adicional do Irã. Parte 3. O conflito entre Israel e a Palestina, que ressurgiu em 7 de outubro de 2023, é um problema com raízes profundas que envolvem questões históricas, religiosas e territoriais. Embora muitas discussões atuais remetam à criação de Israel em 1948 como ponto de partida, as origens desse conflito são ainda mais antigas, datando de quase 3.000 anos atrás, no século VIII a.C. Nessa época, as terras que hoje conhecemos como Israel e Palestina estavam sob o domínio dos reinos de Judá e Israel, que representavam politicamente diversas tribos judaicas. Ao mesmo tempo, os antepassados dos palestinos, frequentemente mencionados como os filisteus nas escrituras antigas, ocupavam uma região que se estendia da faixa de Gaza até Tel Aviv. O Antigo Testamento, um texto fundamental para o judaísmo, faz referência à promessa de Deus de uma vasta extensão de terra para os descendentes de Abraão, os israelitas. Essa promessa divina se tornou o alicerce para conflitos territoriais iniciais. Por volta de 722 a.C., os assírios, liderados pelo rei Sargão II, remodelaram o cenário geopolítico anexando o reino de Israel para suprimir possíveis rebeliões. Os assírios adotaram uma estratégia de deslocamento populacional, o que levou os judeus a uma assimilação gradual com diversas culturas dentro do Império Assírio, diluindo sua identidade única. No final do século VII a.C., ocorreu outra mudança de poder, com os babilônios substituindo os assírios. Eles controlavam vastos territórios, incluindo Jerusalém. A resistência judaica contra a dominação babilônica resultou na destruição do Templo de Salomão em 587 a.C., marcando o início do exílio babilônico. No entanto, os ventos da mudança sopraram novamente em 539 a.C., quando os persas, liderados pelo rei Ciro, o Grande, entraram em cena. Após derrubar a Babilônia, Ciro permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém. Ele também patrocinou a reconstrução do Templo de Salomão,
um gesto significativo que o tornou querido entre a população judaica. Por volta de 63 a.C., o Império Romano expandiu sua influência até Jerusalém. Os séculos seguintes sob o domínio romano foram tumultuados para a comunidade judaica, com duas grandes revoltas contra os romanos que resultaram em perdas catastróficas para os judeus, levando a uma diáspora, onde muitos fugiram da perseguição romana. O surgimento do cristianismo no Império Romano adicionou outra camada de complexidade. Os judeus enfrentaram uma perseguição intensificada, sendo frequentemente culpados pela crucificação de Jesus. Essa perseguição persistiu até 638 d.C., quando os muçulmanos, liderados pelo califa Umar, conquistaram a região. Essa conquista marcou um período de relativa tolerância religiosa, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém. Durante os séculos subsequentes, a maioria dos judeus viveu na Europa, enfrentando uma série de desafios, incluindo discriminação e restrições socioeconômicas. Por outro lado, o período de domínio otomano em Jerusalém, que se estendeu de 1517 a 1917, foi de considerável importância para a comunidade judaica na cidade. A população judaica em Jerusalém aumentou significativamente durante o reinado otomano. No início do século XIX, os judeus se tornaram o maior grupo religioso na cidade. Sob a estrutura administrativa otomana, os judeus foram categorizados como uma comunidade dhimmi, o que denotava seu status como súditos não muçulmanos protegidos. Embora enfrentassem certas obrigações financeiras e limitações, em sua maioria tinham a liberdade de praticar suas tradições religiosas sem obstáculos. No final do século XIX, Theodor Herzl, um jornalista judeu visionário, emerge como uma figura importante. Propôs uma solução radical, o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. Sua ideologia sionista ganhou força, especialmente após a Declaração de Balfour do governo britânico em 1917, que endossou a ideia de um lar judeu na Palestina. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina. Durante esse período, houve um aumento significativo na imigração judaica, o que inevitavelmente aumentou as tensões entre judeus e árabes. A Revolta Árabe de 1936 a 1939, uma resistência contra o domínio britânico e a imigração judaica, levou à publicação do Livro Branco Britânico de 1939, que propôs a criação de um Estado árabe-judeu conjunto. No entanto, os horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto ampliaram o apoio global a um lar judeu. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partição para dividir a Palestina sob mandato britânico em dois estados, um judeu e um árabe. Os planos da ONU propunham a criação de estados judeu e árabe, com Jerusalém como uma cidade internacional. A liderança judaica aceitou o plano de partição da ONU, mas a liderança árabe não o fez. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel. Essa declaração resultou na intervenção militar dos Estados árabes vizinhos, desencadeando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Ao término da guerra em 1949, Israel havia expandido seu território além das fronteiras propostas pela ONU, resultando em uma significativa crise de refugiados palestinos. Durante a década de 1950, houve uma série de escaramuças e ataques de represália entre Israel, seus vizinhos árabes e grupos palestinos. As tensões culminaram na Guerra dos Seis Dias em 1967, quando Israel, antecipando um possível ataque árabe, lançou ataques contra o Egito, a Jordânia e a Síria. Em apenas 6 dias, Israel capturou a Península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, a cidade velha de Jerusalém e as colinas de Golã. Essa vitória alterou significativamente o cenário territorial e complicou ainda mais a questão entre Israel e Palestina. Em 1973, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel durante o feriado judaico de Yom Kippur. Apesar de alguns contratempos iniciais, Israel conseguiu repelir os agressores.
Esse conflito levou aos acordos de Camp David de 1978, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, onde o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin negociaram os termos. Isso resultou no Egito reconhecendo formalmente Israel e assinando um tratado de paz em 1979. Como parte desse tratado, Israel concordou em se retirar da península do Sinai, que havia capturado do Egito durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. As frustrações palestinas com a ocupação israelense e a expansão de assentamentos na Cisjordânia e faixa de Gaza levaram à primeira intifada em 1987. Esse levante popular envolveu desobediência civil, boicotes e protestos generalizados. A resposta violenta de Israel atraiu a atenção internacional, destacando a necessidade de uma resolução. Em 1993, os acordos de Oslo marcaram um passo importante em direção à paz. Foi quando o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, concordaram em reconhecimento mútuo. Os acordos de Oslo propuseram a retirada escalonada das forças israelenses de partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza, além do estabelecimento de uma autoridade palestina. No entanto, a falta de progresso por parte de Israel em cumprir as promessas dos acordos de Oslo levou ao início da Segunda Intifada em 2000, um levante violento que resultou em muitas vítimas em ambos os lados. Em 2005, Israel decidiu unilateralmente se retirar da faixa de Gaza, evacuando todos os assentamentos israelenses. No entanto, isso não resultou em paz, pois o grupo militante palestino Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007. As negociações de paz que foram retomadas em setembro de 2010 faziam parte dos esforços contínuos para resolver questões de longa data entre Israel e a Autoridade Palestina. No entanto, essas negociações entraram em colapso rapidamente devido às atividades de assentamento por parte de Israel na Cisjordânia. Israel mantém um bloqueio na faixa de Gaza com o objetivo de restringir o fluxo de bens e recursos para o Hamas, que é considerado uma organização terrorista por Israel e vários outros países. O bloqueio enfrentou críticas internacionais generalizadas. Em maio de 2010, as tensões aumentaram quando as forças israelenses interceptaram uma frota que tentava quebrar o bloqueio, resultando na morte de 9 nacionalistas turcos. O conflito envolveu violência contínua, incluindo ataques com foguetes de Gaza contra Israel e retaliações com ataques aéreos e tiros pelas forças israelenses. A libertação do soldado israelense Gilad Shalit em outubro de 2011 foi um momento significativo, pois ele havia sido mantido como refém pelo Hamas em Gaza por mais de 5 anos. Operações militares importantes em Gaza ocorreram em 2012 e 2014. Houve perdas significativas de vidas e danos à infraestrutura, especialmente durante a Operação Margem Protetora em 2014. Em 2018, a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém foi uma decisão controversa que desencadeou protestos generalizados. O plano de paz dos Estados Unidos proposto em 2020 foi rejeitado pelos palestinos devido à desigualdade na proposta de troca de população e à transferência de 1/3 da Palestina, incluindo grande parte de suas melhores terras agrícolas, para novos colonos judeus. No mesmo ano, os acordos de normalização com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, conhecidos como Acordos de Abraão, marcaram uma mudança significativa nas dinâmicas regionais, com Israel estabelecendo relações diplomáticas formais com esses estados do Golfo. Os confrontos no bairro de Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, relacionados às desocupações de famílias palestinas, se intensificaram em abril de 2021. Houve um conflito em grande escala, e em 2022, continuaram atos de violência, incluindo um ataque de foguetes em Tel Aviv a partir da faixa de Gaza em janeiro, e outro conflito em Gaza em outubro de 2023. Houve uma grande incursão do Hamas de Gaza para Israel, resultando na morte de mais de 1.000 civis e no sequestro de cerca de 200 soldados e civis. Isso intensificou o conflito em curso, que continua enquanto este vídeo está sendo criado. Israel respondeu com ataques aéreos em Gaza, resultando na morte de milhares de palestinos.
De acordo com as Nações Unidas, a história de Israel e Palestina é longa e complexa, envolvendo disputas por terras e diferenças de crenças. Essas histórias nos lembram dos problemas contínuos nesta parte do mundo e nos convidam a aprender mais e fazer perguntas para entender melhor. Obrigado por assistir aqui no canal Amigos da História. Por favor, deixe seu like, clique no botão de inscrição, compartilhe este vídeo e fique ligado para mais histórias de todo o mundo.